Querido Mestre Jesus, obrigada, Senhor, por la oportunidad de estar reunidos esta noche, por poder contar con tu presencia, por la oportunidad, Señor, del aprendizaje, el estudio, el crecimiento, la oportunidad, Señor, de poner en práctica tus enseñamientos. Sabemos, querido Mestre, que solo viviendo en tu Evangelio podremos alcanzar la verdadera felicidad, la paz que estamos buscando. Sabemos, Señor, que solo viviendo tu Evangelio nos fortaleceremos y podremos enfrentar la vida sin dificultades, con alegría, con serenidad y paz. Agradecemos, Señor, poder unir nuestros corazones para pedirte humildemente tu abrazo fraterno, tu amor, tu luz, para que podamos iluminar nuestras conciencias y nuestros corazones, para que podamos, Señor, avanzar en la vida. Entonces, querido Maestro, te pedimos que nos ayudes a perseverar, a estar siempre en la búsqueda de nuestro crecimiento, estar siempre en la búsqueda, Señor, de acercarnos cada vez más a ti. Agradecemos a nuestros queridos benefactores, a la espiritualidad mayor, por estar siempre con nosotros. Entonces te pedimos, Señor, que te quedes con nosotros hoy y siempre, y que en cada estudio podamos contar con tu presencia. Obrigada, Maestro. Obrigada, queridos benfeitores. Que assim seja. Obrigada, Yuri. Nós vamos ler aos poucos o texto, tá? Então, a gente vai começar com os dois primeiros itens. Né? Eu vou ler os 2 primeiros itens, então. A base religiosa. No futuro, viverá a humanidade fora desse ambiente de animosidade entre a ciência e a religião. E julgo mesmo que em nenhuma civilização pode a primeira substituir a segunda. Uma e outra se completam no processo de evolução de todas as almas para o Criador e para a perfeição de sua obra. As suas aparentes antinomias, que derivam na atualidade da compreensão deficiente do homem em face dos problemas transcendentes da vida, serão eliminadas dentro do estudo, da análise e do raciocínio. O tóxico do intelectualismo. Nos tempos modernos, mentalidades existem que pugnam pelo desaparecimento das noções religiosas do coração dos homens, saturadas do cientificismo do século e trabalhadas por ideias excêntricas, sem perceberem as graves responsabilidades dos seus labores intelectuais, porquanto hão de colher o fruto amargo das sementes que plantaram nas almas jovens e indecisas. Pede-se uma educação sem Deus, o aniquilamento da fé, o afastamento das esperanças numa outra vida, a morte da crença nos poderes de uma providência estranha aos homens. Essa tarefa é inútil.
Os que se abalançam a sugerir semelhantes empresas podem ser dignos de respeito e admiração quando se destacam por seus méritos científicos, mas assemelham-se a alguém que tivesse a fortuna de obter um oásis entre imensos desertos. Confortados e satisfeitos na sua felicidade ocasional, não veem as caravanas inumeráveis de infelizes, cheias de sede e fome, transitando sobre as areias ardentes. Então, vamos aos poucos. Então, temos um texto, né, que está no livro Emmanuel, que é um livro extremamente interessante pelo fato de que Emmanuel, nesse livro, pode, né, de uma maneira mais abrangente, mais extensa, revelar o seu pensamento sobre vários assuntos importantes. E, nesse caso, ele, quando chama o capítulo de base religiosa, ele está indicando já, né, que não é possível viver sem que nós tenhamos uma abertura para o espiritual. E ele começa falando que há, sim, né, essas oposições entre a religião e a ciência. Houve um momento no nosso planeta em que, pelo menos no Ocidente, em que a religião ocupou um lugar muito preponderante, né, excessivo, em detrimento, de certa forma, de outras formas, né, de pensamento, como científico, embora isso seja um pouco exagerado, né, se nós tivermos o tempo, né, nós aprendemos na escola que a igreja sufocou o pensamento científico. Isso é mais ou menos verdade, né? Não é tão verdade assim, não. Basta ler, né, um pouco e nós veremos que a matemática que nós temos começou nos mosteiros, né? O primeiro livro de economia foi escrito por um monge. A biologia começou com né, o Mendel era um padre. Astrônomos, matemáticos, químicos, né? A ciência nasceu dentro dos mosteiros. Mas óbvio que a religião, né, ela tinha um peso muito grande. E aí passou-se para o contrário, né? Nós estamos hoje numa civilização que é o oposto, e na qual nós temos uma ciência poderosíssima, que se arroga o direito de falar e determinar, e não se pode questionar, né? Então é como se nós voltássemos, nós invertemos o polo, mas estamos fazendo a mesma estupidez de conferir muita autoridade a um dos lados, enquanto que Emmanuel vai nos dizer, né, que o equilíbrio seria o ideal, que as duas são necessárias para o avanço da criatura humana. Mas o que ele fala, né, do tóxico do intelectualismo é realmente uma coisa muito séria o que nós estamos vivendo, né? Porque nós já vimos, analisando, né? Eu tive tempo de estudar essas coisas aí nos cursos que eu fui fazendo na vida, e a ciência é uma atividade humana. Então, você vai achar, para questões polêmicas, você vai achar 30 cientistas que defendem uma coisa e 30 que defendem outra. Então, é exatamente o oposto. Então, é uma atividade humana, é uma atividade que mexe com interesses, que mexe com dinheiro, com muito dinheiro. Então, nós não podemos imaginar que a ciência seja realmente alguém capaz de nos dizer a verdade e responder todas as nossas perguntas, porque hoje ela nem existe para isso, né? A ciência do nosso tempo, ela está destinada a produzir coisas que sejam vendáveis e não está mais preocupada com a busca da verdade. E é por isso que as pessoas que se voltam para a ciência procurando respostas,
fazem parte dessa multidão que está no deserto, que Emmanuel fala no texto. E aqueles que se arrogam, né, esse cientificismo, muitas vezes são sustentados nas universidades, né, com ar-condicionado, salários elevados e uma vida muito boa, são sustentados pelo dinheiro destes milhões que trabalham de sol a sol, né, e que não têm respostas para suas questões realmente mais importantes. Então, infelizmente, criou-se uma casta de pessoas que se arrogam o direito de dizer à população, porque possuem um conhecimento técnico especializado, se arrogam o direito de dizer verdades, que, na verdade, não são verdades, né? Ou são verdades muito parciais. Então, nós temos que ter bom senso, né? Uma das coisas, e termino aqui, que o cientificismo atual, que o intelectualismo atual tem feito é realmente tóxica, que é tentar matar no coração humano a busca de Deus, da alma. Então, nas academias do mundo, nas universidades, você é muito mal visto quando tenta falar disso, quando tenta abrir discussão a respeito disso. Alguns cientistas foram muito perseguidos por se oporem, né, ao status quo, porque nós estamos vivendo dentro de um paradigma racionalista, materialista, ateísta. Então, é muito complicado, porque isso tem feito mal a muita gente. E ele fala das almas jovens e indecisas, milhões de pessoas que estão na condição de almas jovens e indecisas. Ou seja, almas que ainda não viveram muito e que precisariam de amparo, de orientação, e que muitas vezes não encontram esse amparo e essa orientação. Né? Quantas pessoas nós vemos que vão estudar sociologia, psicologia, filosofia, né? Porque, na verdade, estão buscando respostas. Não tem uma paixão necessariamente por essas áreas, né? Mas querem respostas e saem do mesmo jeito que entraram, né? Saem sem respostas e muitas vezes maluquinhos. Então, é muito perigoso, né? Porque essa ilusão nossa de que a ciência vai responder questões, não vai. Há muita ilusão com relação à ciência e, embora nós tenhamos uma admiração muito grande pela ciência, essa briga da ciência com a religião é uma estupidez sem tamanho, né? Porque mostra uma grande incompetência e uma grande incompreensão dos chamados cientistas com relação ao assunto. E só para dar um exemplo, muitas vezes você vai conversar com pessoas que dizem: ah, não, eu não quero isso, não, isso não quero essa discussão de espiritual, não. E aí você pergunta para a pessoa o que você analisou a respeito do assunto, quantos livros você leu, me cita um autor, e aí a pessoa não sabe nada, porque ela repete aquilo que aprendeu a repetir desde a escola secundária, né, que a religião fez muito mal para a humanidade, e né, blá, 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 e na verdade não tem argumentos, porque né, simplesmente não se nega a analisar. Então, esse tóxico do intelectualismo moderno está fazendo muito mal a muitas almas, e há sociedades como as sociedades do norte do planeta que se baseiam, se fiam na ciência, e estão esquecendo completamente o lado espiritual, e nós vemos pessoas que precisam tomar 4, 5, 6, 7 comprimidos por dia para poder viver, e simplesmente porque ninguém abre a porta para uma outra possibilidade de paradigma, né? de perspectiva de vida. Então, são tempos complicados, né? Porque essa luta para afastar a espiritualidade tem um peso, tem um custo. E o custo pode ser muito alto para todos nós, né? Mas paro por aqui, porque né, vamos abrir para a discussão. Se houver, né? Se não... Oi, Yuri. Eu acho que Sebastião queria falar primeiro.
Tá, Sebastião? Pode falar, eu falo depois. Ok. Agora, essa parte, essa primeira parte, eu pensei nessa parte no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec nos fala dessa aliança, não, entre a ciência e a religião, não? Uma nos mostra as leis da matéria, a outra nos mostra as leis morais, mas o princípio do dois é Deus, não? Ele diz que o princípio é Deus, os dois vertentes, os dois lados são complementares, então não se podem contradizer, não dá para dissociar. Agora, eu estava pensando também com o livro dos Espíritos, não? Quando ele pergunta se as leis divinas são somente a conduta moral, e que a espiritualidade diz, não, todas as leis da natureza são as leis divinas, não? Uma vez que Deus é o autor de todas as coisas, então as leis divinas abarcam tudo, a ciência, a natureza, tudo, não? Deus não faz diferença entre as leis da matéria, as leis da natureza e as leis do espírito. Então, isso vai junto, não? E eu também pensava que a espiritualidade surge do conhecimento e da intelectualidade. Então, precisamos dessas duas coisas, não? E com respeito ao segundo texto, eu pensei muito no livro Caminho, Verdade e Vida, quando Emmanuel, no prefácio, que diz que Cristo não faz linhas divisórias entre o templo e a oficina, não? Então, entre a ciência, não ciência, mas no sentido que nas escolas a religião não é bem vista, não? Então, ele diz também que praticar o evangelho nas escolas é miná-los nas calles, nas ruas. E isso que estamos fazendo, não, de somente praticar o evangelho nas igrejas e não na rua, no resto nos lares e tudo, é isso que nos faz náufragos agora, é isso que nos faz no estado em que estamos agora. Então, precisamos aplicar o evangelho em todas as instituições, em todos os lares, não? Todos os lares são consagrados a esse serviço divino. É isso. Obrigada. Obrigado, Yuri, Sebastião. Eu acho que estamos bastante conectados com Yuri, porque o comentário é mais ou menos assim também. Mas eu penso que nós, desde que nós nascemos, somos programados para competir entre nós. E sempre você tem esses grupos religiosos, esses grupos científicos que eles têm que competir entre eles, não? Mas não é mais fácil ver que Deus está em todos, que somos todos filhos de Deus, que Deus não é para um grupo ou outro grupo, não? Ele está em todos lados. Isso é o que eu gosto da doutrina espírita, que ele junta todos. E, olha, Deus é para todos. Deus nos ajuda com a medicina, nos dá a religião para aclarecer-nos. Eu me lembro quando eu era criança, tem uma tia que eles eram muito religiosas, mas muito fanáticas. E minha tia, ela começou a ter um problema na sua mão como degenerativo, não? E o resto do grupo não deixava ela ir para o médico porque falava, não, essa é uma prova de Deus. Se você vai para o médico, você está como que dando a espalda a Deus, não? Mas temos que usar todos os recursos que Deus nos dá, a ciência, a medicina, todo, e cooperar entre nós, não? Porque ao final somos todos filhos de Deus e estamos todos aqui com a mesma meta de crescer e aprender, não? Juntos. Isso é um pouco como que falou a Yuri. Obrigado, Sebastião. Obrigado, Yuri. Oi, Adriana. Oi, gente. Desculpa, minha voz tô meio ruim aqui.
Eu acho que essa questão da moral em relação à ciência é uma questão muito importante. A gente já tinha discutido isso, né, da outra vez, falando que depende muito, né? Às vezes o cientista é extremamente inteligente, né? Tem muito conhecimento, mas quando ele não tem a moral, às vezes ele não usa essa ciência para o bem, usa para o mal, né? E às vezes, pensando nessa questão e analisando assim na minha área, né? Às vezes a gente vê claramente que tem pesquisas que saem falando bem de um produto que a gente vai usar na área odontológica, mas a gente se questiona, a gente fala, não, mas espera lá, tem tal elemento químico nisso daí, isso daí não faz bem para o corpo. Mas não, os estudos mostram que sim. Então a gente começou a perceber que, por exemplo, todos os estudos são pagos por uma companhia. Por exemplo, na minha área, pode ser a Colgate, a Oral-B, entende? Então, elas são pagas por uma companhia. E se o resultado é negativo, ela não mostra, ela não publica o resultado, né? E quando o resultado é positivo para o produto dela, aí ela publica. Então, quer dizer, as coisas até os estudos que vão ser publicados, eles são referentes, são todos voltados para vender o produto e não para mostrar a verdade para a pessoa, né? Então a gente vê uma manipulação muito grande de dados, de tudo, na vida em geral, sabe? Em tudo. E você chega no ponto que você fala, em que eu acredito agora, né? Então a gente não pode nem acreditar na ciência, mas é por quê? Porque falta moral, né? Então assim, a partir do momento que a gente tira a religião da nossa vida, acabou, não tem como, né? A gente fica perdido, né? Então é muito importante a gente ter a religião, ter esse equilíbrio, né? Não pode ficar também só no religioso, né? Porque a gente tem que evoluir também o lado científico, intelectual. Então tem que ter esse equilíbrio. Mas a gente ainda está muito atrasado como humanidade para ter esse equilíbrio, né? Então a gente tem que tentar melhorar um pouco agora a nossa parte moral para tentar equilibrar um pouco, chegar nesse equilíbrio daqui a um tempo, né? Não sei quando. Espero que não demore tanto, viu? Bom, obrigado, Adriana. Marcos. Oi, tudo bem? É interessante essa questão, acho que tudo que a Adriana falou eu concordo, né? Esse mercantilismo da ciência hoje em dia que é complicado, né? Tudo tem interesse, é difícil aquela isenção. E como o César falou, né? Principalmente no Ocidente, virou meio um embate ciência-religião, onde a ciência sufocou a religião. É interessante, eu acho, ver quando eu penso que talvez nesse aspecto, talvez os ocidentais terão muito a aprender com o Oriente, onde diversas culturas eu vejo, assim, hinduísta, outras culturas onde eles conseguem, de certa forma, mesclar ciência e religião de uma forma mais harmoniosa há muito tempo. Então, assim, talvez eu vejo em certas culturas já existe uma certa compreensão do que Emmanuel fala, da complementaridade dessa, onde tem que existir um complementa o outro, a ciência e a religião, cada um tem o seu papel, e eu consigo ver em algumas pessoas, assim, mesmo no Ocidente, tem um certo movimento, apesar de tudo isso que a gente vê é verdade, do mercantilismo, mas se vê agora alguns astrofísicos de renome, alguém que começa a falar, falar assim, existe algo mais do que apenas a ciência que explique o universo. Eles falam, seria, eu não lembro agora o nome do astrofísico, mas ele falou, seria ingênuo da minha parte achar que o universo inteiro só poderia ser explicado com ciência. Com certeza existe algo a mais aí. O que eles têm dificuldade, talvez, ainda de absorver esse conhecimento com esse viés, como o César falou, normalmente eles repetem o que foi dado em gerações, mas talvez, se aos poucos tiver uma certa abertura quanto a isso,
talvez aos poucos consigamos chegar nesse equilíbrio ciência e religião também no Ocidente. Acho que é isso, mas é muito interessante esse ponto, muito legal. Obrigado, Marcos. Então vamos em frente, né? A Eu gente só queria falar, César falou no início, usou uma frase forte, né? Estão querendo matar Deus no coração, matar no coração a busca de Deus. Então a gente vê, né, um número crescente de pessoas incrédulas, né? E essa incredulidade tem um preço muito alto. É muito alto o preço para a humanidade, né? Viver sem Deus é um risco muito grande, porque não tem, né, na nossa fase evolutiva, né, a humanidade ainda, nós como espíritos ainda estamos no início da evolução, e no início da evolução existe muito sofrimento, existe muita angústia, né, muita tristeza, a nossa vida, as nossas vidas, né, de erros ainda tá muito perto da gente aqui ainda, né, nós estamos numa fase ainda de começo no nosso desenvolvimento, na nossa transformação e como espíritos. Então, viver sem Deus nessa nossa fase, né, na nossa fase evolutiva, pode ter um preço muito alto. A quem recorrer no sofrimento, né? Então, a gente sempre fala, né, sobre as pessoas que estão vivendo à base de remédios. O Vitor, esses dias, contou de uma amiga da faculdade dele, que toma vários remédios para conseguir viver o dia a dia, para conseguir ir para a escola, aí o remédio, ela se acomoda ao remédio, aí o remédio não faz mais efeito, aí tem que trocar de remédio, e são jovens vivendo à base de antidepressivos, né, e isso é a falta de Deus, né, a falta de buscar, né, o remédio para a alma, né, porque as pessoas buscam o remédio para o corpo, mas quem está doente é a alma, e a gente não tem onde buscar o remédio e o alívio para essas doenças da alma. Então, é algo muito sério, e eu estou lendo o livro Memórias de um Suicida, e eu li essa semana a parte que eles receberam, né, ele passou um tempo, o espírito, né, que conta lá o regresso dele ao mundo espiritual. Ele passou um tempo em muito sofrimento, aí eles foram resgatados e eles estão em tratamento, né? Ele e todo um grupo de suicidas, eles estão em tratamento, os benfeitores estão ajudando eles a se recuperarem do trauma, porque é um trauma muito grande. E ele relata, no que eu li essa semana, que eles foram levados eles voltaram para a infância deles, né? Então eles estão revivendo e revendo todas as fases da vida deles, né? Esse grupo de espíritos. E aí eles sentem as tristezas da infância, tudo que eles viveram na juventude, então todo o acúmulo de angústia que eles foram tendo, e aí ele chega à conclusão de que todo esse acúmulo de tristeza e de angústia levou esse grupo, né, levou esse espírito, ele está falando dele ali, do principal, que é o espírito, né? Ele fala que o que levou ele ao suicídio foi um acúmulo de angústias que ele foi tendo durante a vida, mas que ele não teve, nem na casa dele, em lugar nenhum, né, quem ensinasse para ele a busca a busca de Deus, a busca do amor, a busca da luz. Ninguém mostrou para ele. E se ele tivesse tido alguém na vida dele, alguém que tivesse mostrado para ele, porque a cura estava muito próxima. Ele acabou se suicidando, mas ele diz, a cura estava muito próxima de mim. Era buscar o socorro em Deus. E eu não sabia disso, eu não sabia como fazer isso, porque eu não vivi essa experiência na minha vida. Então, aí acabou levando ele para o suicídio, mas ele poderia não ter cometido isso se ele tivesse tido na vida dele, né, o contato espiritual.
Então, as consequências, e a gente tem visto, né, quantas pessoas, né, quanta gente se suicida, quantos jovens se suicidam, porque não sabem buscar o socorro onde o socorro existe. O socorro existe em Deus, na fé, né, na esperança de que as coisas vão melhorar na próxima, assim, a melhora está próxima. Quem está muito doente, né, muito entristecido, vivendo angústias, às vezes a semana seguinte as coisas melhoram, mas não dá tempo de chegar, né? A solução, a pessoa acaba com a vida antes da solução chegar, porque não tem esperança, não sabe onde buscar o alívio, né? Então, a falta de Deus, né? A falta da religião, né? Da verdadeira religião, pode trazer consequências gravíssimas para a vida das pessoas. Então, isso que a gente está estudando aqui é muito sério. Então, quando eu li o texto, eu falei, eu lembrei do livro, né, do Memórias de um Suicida, e ele fala claramente ali, eu poderia ter evitado o meu suicídio se eu tivesse Deus na minha vida, porque a solução estava bem próxima de mim e eu não tinha, e eu não sabia. Então, é muito bonito, né? E a gente saber a gente ter esse recurso, né? E só adicionando, é realmente verdade, se a gente vê essa correlação entre países desenvolvidos do Ocidente com baixa religiosidade e grande taxa de suicídio. Explica muito, né? Aqui a gente vê a aridez do Canadá, como a gente sempre vê de religiosidade sufocada, dá nisso. Eu acho que eu concordo plenamente. Parece tão fácil para quem vê como nós, mas infelizmente tem um caminho longo aí. E vamos esperar que não seja de muito sofrimento, né? Então, vamos ler mais um pedacinho. Adriana, pode ler? Adriana, França, experiências que fracassaram? No texto. Vocês estão ouvindo? Não? Experiência que fracassaria. O sentimento religioso é a base de todas as civilizações. Preconiza-se uma educação pela inteligência, concedendo-se liberdade aos impulsos naturais do homem. A experiência fracassaria. É ocioso acrescentar que me refiro aqui à moral religiosa, que deverá inspirar a formação do caráter e do instituto da família, e não ao sectarismo do círculo estreito das igrejas terrestres, que costumam envenenar, aí no mundo, o ambiente das escolas públicas, onde deverá prevalecer sempre o mais largo critério de liberdade de pensamento. Falo do lar e do mundo íntimo dos corações. No dia em que a evolução dispensar o concurso religioso, para a solução dos grandes problemas educativos da alma do homem, a humanidade inteira estará integrada na religião, que é a própria verdade, encontrando-se unida a Deus pela fé e pela ciência, então irmanadas. Obrigado, Adriano. É mais um trechinho, né, do texto dele, e interessante, né, que ele fala que a gente tem visto esse discurso, né, de uma educação baseada na ausência dos valores morais. Então, você educa a inteligência, ou seja, você torna a pessoa mais capaz de obter recursos e prazeres, e ao mesmo tempo você bloqueia o senso moral dela, quer dizer, uma combinação uma combinação perfeita para explodir, né? Então, você tem hoje jovens com acesso a recursos, carros de última geração, computadores, celulares, né, e que não são capazes de dizer bom dia ou, né, agradecer um favor.
que não são capazes de respeitar os mais fracos e de ajudar uma pessoa que precisa. Então, nós estamos vendo uma combinação perigosíssima, porque é uma educação voltada para o fortalecimento da capacidade de obter com o enfraquecimento da capacidade de partilhar. Então, nós temos uma combinação muito perigosa, porque isso está nos levando a uma sociedade extremamente egoísta, com um vazio imenso, e nós estamos confundindo felicidade com prazer. Porque a nossa ciência, ela nos oferece prazer, conforto, mas conforto não é felicidade. Mas no nosso nível evolutivo, isso é muito fácil de confundir. Porque nós achamos que se eu tenho conforto material e prazer, eu sou feliz, e na verdade não é, né? Senão, se fosse, os consultórios não estariam cheios. Os consultórios de psiquiatras e psicanalistas e psicólogos. Então, nós estamos, né, e Emmanuel, é muito claro que ele fala, nós não estamos falando aqui de sectarismo religioso. Não é educar uma pessoa para ser católico, protestante, mas é educá-la na moral religiosa. E isso é muito interessante ele falar, porque no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec começa falando justamente isso. O Evangelho segundo o Espiritismo foi escrito com esta finalidade. Tira-se tudo aquilo que é motivo de discussão, de teologia, e coloca-se apenas a moral do Cristo. Aquela, que diz Allan Kardec, pode se aplicar à humanidade inteira, qualquer que seja a sua raça, cor, cultura, que a moral do Cristo é universal. Então, é interessante que as igrejas, todas as igrejas, têm grandes mestres de espiritualidade. Em todas as igrejas nós vamos encontrar grandes almas que vieram para ajudar aqueles grupos, que têm uma afinidade, por isso que se juntam naquela religião. E quando nós pegamos essa espiritualidade, tiramos os elementos humanos, nós vemos que é igual em tudo. É a mesma, em todos os lugares. Respeito ao próximo, compaixão, amor aos semelhantes, respeito aos mais velhos, caridade, generosidade. Então, os elementos são iguais. E é interessante que, para isso, as igrejas deveriam dar um passo adiante. Por exemplo, no catolicismo, se você pegar os textos que foram escritos a partir das falas do Padre Pio, você vai ver, que está ali um caderno de vida que pode guiar a vida moral das pessoas. Mas não é disso que a gente fala, nem é isso que a gente ouve quando vai à missa. Quando você pega, o que deixou São Francisco de Assis, Santa Clara, Santo Agostinho, Santa Teresinha de Lisieux, quando você pega esses grandes místicos que viveram na Igreja Católica, o que eles deixaram pode guiar a vida das comunidades, mas não é disso que nós falamos. Então, há ideias excêntricas que estão se apropriando da religião, você vê no catolicismo e no espiritismo isso também risca de acontecer, as pessoas adotando no catolicismo a teologia da libertação. Como é que se adota uma ideia de fundo materialista para guiar a vida espiritual de uma comunidade? Como é que você adota uma ideia materialista como guia da tua igreja? Como é que um bispo pode fazer uma coisa monstruosa dessa? Então, assim, em pleno conhecimento de causa, se é em pleno conhecimento de causa, ele é um traidor do Cristo e da comunidade que ele deveria servir. Então, é interessante como nessa busca de ignorar a religião, nós criamos alternativas. A coisa não é tão simples assim quanto parece. Por exemplo, hoje, no mundo, são os partidos de esquerda que dominaram o discurso do
vamos auxiliar os pobres, vamos auxiliar as minorias, vamos auxiliar os necessitados. Nos anos 60, esses mesmos partidos acusavam as igrejas e acusavam o espiritismo de assistencialismo. Então, eles perceberam, num certo momento, que a religião tinha um contato muito grande com o povo. Então, qual foi a estratégia? Vamos nos apropriar da religião para chegar ao povo. No Brasil, isso aconteceu quando o Betinho, né, que foi aquela grande figura da esquerda brasileira, começou a criar aquele programa que ele criou, né, esqueci o nome, e ele disse, né, nas reuniões, na época eu acompanhava os estudos e via isso, né, eu era de esquerda, né, lá, extrema esquerda, né, como todo jovem que tem, né, vai querer mudar o mundo, salvar o planeta, né, desde que alguém pague a conta. E aí ele falava, né, não, nós não podemos criticar as religiões, nós temos que nos apropriar desse discurso para chegar ao povo, né, e falar o que nós queremos. Então, são pessoas materialistas, e não está em discussão aqui se você é de esquerda, direita, não, só está em discussão o fato de que, para substituir a religião, nós criamos alternativas, mas que são alternativas materialistas, porque elas não têm Deus, não têm alma. Então, quem é que defendeu os pobres? Me parece que teve um senhor, né, um jovem rabi de 33 anos, que chegou a morrer, né, batido, chicoteado, porque defendia os miseráveis, as prostitutas. Ele defendia as minorias, porque ele deu a vida por elas. Mas vê se tem algum sujeito que defende as minorias que dá a vida por elas. Então, a gente tem que ter muita lucidez, porque a religião perdeu, inclusive, o direito. Aqui no Canadá, nós não podemos fazer assistência social. Se a gente quiser abrir um lugar para dar sopa para itinerantes, você tem que ter autorização do governo, tem que abrir uma cozinha com um cozinheiro profissional, tem que ter um nutricionista, e biriri, barará, barará, e você não faz. Porque eles não é que eles querem regulamentar, eles querem tirar da religião o poder de falar às pessoas. Né? Então, nós estamos vivendo uma perseguição velada a tudo que é cristão. Né? E nós abrimos, né, o Ocidente para as ideias, né, externas, mas recusamos a nossa própria herança, a nossa própria... tudo que tire Jesus. Né? Então, nós aceitamos, e eu concordo aqui com o Marcos, né, quando ele falou que nós temos muito para aprender com o Oriente, talvez tenha sido uma ajuda, né, inclusive isso, mas os que estão por trás disso tudo, lá na base, os que pensam em políticas públicas, eles querem tirar Deus. Vamos falar de fraternidade, mas sem Deus. Não esquece Jesus. Né? Jesus não. Jesus incomoda. Né? Jesus incomoda, continua incomodando. E se nascesse de novo, acabaria morto do mesmo jeito de novo. Né, ou mais sofisticado ainda. Então, o que diz Emmanuel? E aqui, me desculpem, né, me estender, mas é um assunto que me mexe um pouco, porque a gente está vendo a tragédia. Emmanuel diz, experiência que vai fracassar. Milhares de jovens perdidos, com acesso a prazer, sem condução moral, com acesso a recursos intelectuais que nós nunca tivemos na história do planeta. Agora, que médico você forma quando forma um indivíduo desse? Que engenheiro você forma quando forma um indivíduo desse? É alguém que só pensa em si, que está pouco se lixando se o prédio vai cair na cabeça de alguém, desde que ele ganhe. São advogados corruptos, juízes que traem a lei por dinheiro. E é isso que nós temos. Por quê? Porque falta a moral. Né? A Adriana citou o exemplo das fraudes científicas.
elas vêm acontecendo nos últimos 50 anos de maneira cada vez mais alarmante. É assustador o número de fraudes científicas. E a manipulação que é feita. Você faz uma análise de um produto, se você usar 3 vezes por dia, ele ajuda. Se você usar 6 vezes por dia, ele te faz mal. Eles vão dizer, use 4 vezes por dia, que não vai ter problema. Né? Mas eles não publicam o resto, que diz a parte que faz mal. Então, assim, há manipulação e isso nos fez perder a confiança na ciência também. Então, nós não podemos confiar na religião, não podemos confiar na ciência, não podemos confiar naqueles que são formados dentro do nosso sistema educacional. Nós estamos no mato sem cachorro. Né? Então, a gente precisa retomar os valores espirituais para que você possa formar cientistas decentes, juízes com moral, né? Pedreiros que fazem o trabalho que foi combinado, que não deixa a obra na metade, né? Que não põe janela de ponta cabeça, dentistas que fazem o trabalho certo, que não vão fazer tratamentos que não precisam, que não vão arrancar dentes que não precisam arrancar. Né? Então, assim, nós, professores que vão dar aula, ao invés de ficar sentado na cadeira falando de futebol, mas o que que falta? Jesus. Falta aquele que incomoda. Oi, Yuri. Eu quero dizer que nossa sociedade está feita para a formação das máquinas, hein? Para criar, produzir, economia, tudo isso. Então, as escolas são a base, nossa, como na infância, é a base da sociedade. Então, se eles ensinam a moral, todo esse sistema cairia, não? Porque a gente obteria essa lucidez que você falava. Se nós estudamos a moral, se aprendemos essa moral, nós vamos a dar conta que a sociedade não funciona, que a vida não é de 8 a 5 da tarde, que eu só trabalho e que as hipotecas e carros e tudo isso, não? A gente passaria mais tempo pensando no mesmo, na espiritualidade, então isso não funciona, passaria a tombar, cair o sistema. Então, é muito difícil. É difícil, é uma luta, né? É uma luta. A gente vai ter que enfrentar isso. E, em algum momento, tem muita gente boa, né, no mundo. A gente olha para os nossos países, né? Mesmo aqui no Canadá, tem muita gente boa, mas as pessoas estão perdidas. Porque você cresce escutando uma coisa e nem todo mundo tem a capacidade de questionar, de comparar o que escuta na televisão ou na escola de um professor com a realidade. Por exemplo, quantos garotos, né, de faculdade vão analisar a religião? Eles escutam os professores de história, de filosofia, de sociologia, descendo o pau na religião. Quantos deles vão tirar um tempo para ler sobre o assunto? E você está ali diante de alguém que a sociedade colocou como uma autoridade diante de você, e você diz, bom, o que ele está falando deve ser sério e respeitável. Não é culpa das pessoas. Agora, é um sistema, né? Como a Yuri disse, é um sistema, e vencer esse sistema não é fácil. E é por isso que a gente precisa de gente lúcida, que faça isso que nós estamos fazendo aqui. Porque não vai ser feito por multidões, né? Sócrates era um só, com meia dúzia de amigos. E por que os atenienses quiseram, né? O governo de Atenas quis eliminá-lo? Porque ele ensinava aquilo que contradizia os interesses daquele grupo que mandava. Então, ele estava dizendo para os jovens, não percam tempo, né? Trabalhando para ter poder, riqueza, né? Vivam uma vida decente, cuidem da alma. Sócrates ensinava isso. Por que Jesus incomodou tanto, né? É impressionante, você lê os evangelhos, você vê assim, desde o começo ele é perseguido. Né? Ele estava no colo da mãe,
Herodes manda matá-lo, né? Trucida centenas de crianças para poder encontrá-lo. Né? E durante todo o evangelho você vai ver, e os fariseus tentavam pôr a mão sobre ele, os fariseus tentavam, né, encurralá-lo com perguntas de duplo sentido, para pegá-lo em falta, o tempo todo. Né? Ele vivia cercado por inimigos o tempo todo. Então, por que incomoda? Porque são pessoas que nos tiram da dimensão humana, né? Da miséria, nos mostram quem nós realmente somos, a grandeza que existe em nós, a luz que temos dentro de nós. Eles mostram isso. O simples fato deles existirem mostra isso para nós. Né? E é impressionante, quando vocês virem a mídia demonizando uma pessoa, tome muito cuidado. Tome muito cuidado. Vá analisar e ler e estudar, porque estão mentindo. É impressionante. Né? Há um sistema montado para destruir tudo o que não entra no figurino deles. Então, é assim, o que nós vimos no Brasil nesses últimos 30 anos é uma coisa medonha, né? Você tem gerações sendo educadas com uma música de baixíssima qualidade, uma literatura que não existe mais, jovens que se acham o máximo cantando rap, festas de aniversário com funk, né? Tá lá a menininha de 7 anos dançando dancinha da garrafa e coisas do gênero. Então, a degradação moral que nós estamos produzindo, porque, como diz Emmanuel, né? Ele fala que nos instintos, né? Pela inteligência, concedendo-se liberdade aos impulsos naturais do homem. Então, é fazer o sujeito virar um grande engenheiro, mas ser um crápula. Porque ele é simplesmente alguém que é um animal. Mas é um animal perigoso, porque é um animal com inteligência. Então, é um momento da nossa civilização. E nós não temos que ter medo dele. É um momento, é uma etapa da nossa evolução. A gente tem que se posicionar, né, e saber enfrentá-lo. Cada pessoa lúcida que existe é um polo, né, de reprodução do que é bom. E é assim que funciona, né? Agora, a gente não cede porque os outros são maioria. Né? Se você confia na verdade e sabe que tem a verdade, você não cede, você explica. Agora, se a pessoa não quiser ouvir, o problema é dela. Mas é isso. Vamos ler mais um trechinho? Pode ler você mesmo. A falibilidade humana. Em cada século, o progresso científico renova a sua concepção acerca dos mais importantes problemas da vida. Raramente, os verdadeiros sábios são compreendidos por seus contemporâneos. Se as contradições dos estudiosos são o sinal de que a ciência evolve sempre, elas atestam igualmente a fraqueza e a inconsciência dos seus conhecimentos e a falibilidade humana. O sublime legado. Disse que o pensamento religioso é uma ilusão. Tal afirmativa carece de fundamento. Nenhuma teoria científica, nenhum sistema político, nenhum programa de reeducação pode roubar do mundo as ideias de Deus, a ideia de Deus, e da imortalidade do ser, inatas no coração dos homens. As ideologias novas também não conseguirão eliminá-la. A religião viverá entre as criaturas, instruindo e consolando
como um sublime legado. Continua, padre. Pode parar. É o que ele fala, né? Nenhum sábio é compreendido no seu próprio século, né? Raramente os contemporâneos compreendem. E é interessante porque eu sou uma pessoa, eu leio em todas as áreas, eu não fico só no espiritismo, né? Porque é uma questão de bom senso. Se a gente quer dialogar com as coisas, a gente precisa conhecê-las. E nós temos, né, grandes sábios, grandes mentes, grandes mestres em todas as áreas do planeta. Tem gente lúcida, tem gente de bom senso, mas eles não têm voz. É difícil, você tem que achá-los, né? Você tem que fuçar, você tem que vencer os preconceitos, né, de quem fala contra eles. Eu lembro, né, que eu comecei num certo momento, eu conheci, né, um professor, um filósofo católico brasileiro, que morreu agora faz alguns meses, mas deixou um trabalho muito grande, né, o professor Olavo de Carvalho. Mas isso faz 15 anos que eu conheci o professor Olavo de Carvalho, ou mais, né, acho que 20, né? E lá atrás eu cantei a bola, eu falei, esse homem vai mudar a realidade do Brasil. É uma pessoa, né? Uma pessoa, enfrentando um sistema monstruoso, né? Ele começava a trabalhar num jornal, era mandado embora daí a pouco. Aí a Veja queria falar que dava voz para a direita, chamava ele escrevia um tempo, quando ele começava a incomodar, mandava embora. Folha de São Paulo, a mesma coisa, Jornal do Brasil, a mesma coisa. Então ele tinha empregos assim, né, que não duravam muito. E quando você, né, vai ouvindo um sujeito daquele, você vê que é católico, mas estudou a dimensão espiritual do catolicismo. Então, eu estou dando esse exemplo para mostrar que tem pessoas lúcidas em todas as áreas. Deus não nos deixa sem o amparo, né? No budismo vai ter gente lúcida, no catolicismo, no protestantismo, no espiritismo, né? Então, Deus não nos deixa sem um amparo, né? Seria muito injusto da parte dele nos deixar na mão né, dessas trevas ou dessa ignorância, sem nos dar os recursos de sair. Mas a gente tem que ter um pouco de boa vontade também, né? Então, a minha paixão pela esquerda começou a acabar aos poucos, né? E não estou falando isso, não é uma questão de ficar discutindo aqui o que está acontecendo no Brasil, não quero falar disso. Mas eu dou exemplos, né, de como a gente às vezes é doutrinado e não percebe. Né? Eu lembro que eu fui assistir uma palestra de uma mulher, né, que, assim, famosíssima no Brasil, professora universitária, escreve livros, né? E aí ela foi fazer uma palestra em Catanduva, eu falei, nossa, eu fiquei super animado, né? Falei, deixa eu ir lá ver minha heroína, né? Tinha uma admiração muito grande por ela, tudo. Aí, praticamente, em 1h30 de palestra para 400 professores da prefeitura que estavam ali, eu não era da prefeitura, mas fui porque eu queria ouvi-la, ela justificou o roubo. Os partidos de esquerda deviam roubar mesmo, porque eles precisam fazer caixa, porque depois são processados, e aí eu falei, não é possível que eu estou escutando isso. Foi uma decepção para mim, assim, que eu caí lá no 10º andar, né? E aí eu cheguei em casa, eu falei, não, isso acabou, né? Já comecei a ler, e aí que você vai descobrir que existem pessoas que pensam diferente, né? Que você vai descobrir outros autores, né? Que você vai descobrir a escola austríaca de economia, que vai te mostrar, né? O von Mises, que vai te mostrar que toda a papagaiada da economia de esquerda é uma balela de quem não sabe economia. Mas para isso a gente tem que ler, tem que estudar. Né? Então, aí você vai falar, nós não estamos falando disso, estamos falando das ideias excêntricas que se apropriaram da humanidade. Quantos milhares de jovens repetindo slogans bobos, que não querem dizer nada, né? Mas porque tem papai e mamãe que pagam as contas.
Então, nós estamos vivendo numa sociedade de gente que foi ensinada a ter direitos. Ninguém mais ensina que a vida é dura, que tem deveres, que precisa trabalhar, que não vai cair nada no seu colo. Né? Agora, você está com uma geração que ela quer. E ela fica dodói quando alguém diz que ela não pode. Né? E ela te processa, porque você é um obstáculo entre ela e a felicidade que ela quer. Então, é claro que nós estamos com problemas sérios, né? E passa pela educação moral da humanidade. Valores morais. Valores simples, que eram normais para os nossos avós. Quem trabalha, merece. Quem cultiva, né, pode colher. Agora, eu não cultivo, não planto, e eu quero pegar na despensa do outro. Essa semana até eu ouvi um áudio, né, de um professor dando uma aula, e lá no Tocantins, dando uma aula, e o aluno perguntou, não sei o que, fala, as pessoas de bem, não sei o que, estão trabalhando, as pessoas de bem precisam trabalhar. Aí o professor perguntou, mas o que é para você uma pessoa de bem? Aí o menino, né, o aluno diz, a pessoa de bem é aqueles que estão trabalhando para se sustentarem, que estão cuidando dos seus filhos, né, mas a gente vê, né, aí o professor falou assim, mas por que aquele que rouba também está trabalhando para se sustentar? Então, é um professor falando isso numa sala de aula, né, aquele que rouba também está trabalhando para se sustentar. E aí, quando Emmanuel diz, né, não precisamos nem comentar, né, já vou parar a Giovana por aqui. Como é que você ensina um sujeito desse? Rouba a carteira dele, rouba o carro dele, invade a casa dele e pega tudo. E aí pergunta o que ele acha. Né? Então, está cheio disso. Esse é um professor que trabalha direto com pessoas, com crianças. As universidades estão cheias de gente assim. Nós precisamos fazer isto. E o isto é algo mau e criminoso. Mas desde que os outros façam e ele possa analisar o que acontece, porque faz parte do estudo dele. Então, assim, nós estamos brincando com fogo, né? Mas faz parte do nosso processo evolutivo. Deus nos criou livres, nos deu inteligência, nos deu bom senso, nos deu capacidade de aprender, e nós, né, estamos aprendendo. Mas, às vezes, o custo é alto. E nós que já temos consciência moral, ela levantou a mão? Adriana levantou. Nós que temos consciência moral, a gente precisa começar, né, a trabalhar, a explicar para as pessoas, a partilhar o conhecimento. Nós não estamos aqui para ficar com chororô, né? Nós estamos aqui para dizer, vamos trabalhar, vamos ensinar, vamos partilhar o que é bom. Né? E sempre vai haver gente que quer. Sempre vai haver gente que tem sede de conhecimento, de espiritualidade. São esses que nos interessam. Né? Oi, Adriana. Não, eu ia falar que eu fico muito triste de ver o quanto as pessoas, elas, às vezes, têm até vergonha de se dizerem crentes, né? Cristãos. Tem vergonha de dizer, eu acredito em alguma coisa, né? E como é um grande tabu você, no seu trabalho, você poder se posicionar como um cristão. Eu não tenho medo de me posicionar. Todo mundo aqui sabe, né? Não sei se todo mundo sabe, mas eu já contei várias histórias que eu falo para os meus pacientes abertamente e eu, né, jogo várias sementinhas ali, sabe? Talvez por eu estar num país que tem muito tabu aqui, mas por ter uma oferta de emprego muito grande na minha área, eu não tenho medo de ser mandada embora por isso. Eu sei que se me mandarem embora hoje, amanhã eu já estou trabalhando em outra clínica. É assim, de um dia para o outro mesmo. Não fico nem uma semana desempregada. Então, eu não tenho medo. E a minha chefe sabe. Ela sabe, eu sou enfática nisso e eu não imponho a minha religião para ninguém. Mas eu não escondo. Não escondo de ninguém, nunca vou omitir. E eu deixo bem claro isso, sabe? Esse amor que eu tenho
pela espiritualidade, por Jesus e por Deus e tudo. E eu fico muito triste, às vezes, de ver no Brasil, que é um país católico, de maioria católica, né? Maioria cristã, na verdade, né? Porque tem uma grande parte de evangélicos e espíritas, né? Eu fico muito triste de ver que, às vezes, é feita uma pressão para que em certos ramos, né, as pessoas não se posicionem como cristãs. É como se fosse proibido exercer tal função e ser cristão ao mesmo tempo. Isso não existe, né? Não existe isso. E as pessoas não têm que ter medo ou vergonha de se dizerem cristãs. Não tem. A partir do momento que você entendeu Jesus Cristo, que você entendeu o processo espiritual, não existe, né? A gente não pode fazer a mesma coisa que Pedro fez, negar Jesus, entendeu? Não pode. A gente tem que ser firme, não pode de jeito nenhum, tem que confiar nele, né? Que aconteça o que acontecer, é a vontade dele que está prevalecendo. Então, eu acho isso, eu acho que a gente tem que ser firme, sabe? Eu sou dessa... E também eu não critico ninguém que em nenhuma posição social ou de trabalho, ou sabe, não importa qual, que se posicione como sendo cristã ou muçulmana, ou, sabe, dependendo da religião que ela tiver, que ela se imponha e fale, eu tenho essa religião, eu tenho essa crença, e pronto, né? É isso. Obrigado, Adriana. Mas é isso, né? A Adriana trabalha numa clínica, né, que se diz holística. E é interessante porque holístico quer dizer integral, né? Então, assim, você pode ver o ser humano, né? O coração está ligado aos dentes, o cérebro está ligado aos dentes, aos hábitos de vida, de alimentação, mas e a alma, né? Então, assim, nós estamos ignorando uma parte do ser humano, e isso tem um peso muito grande. As pessoas estão se suicidando, estão vivendo à base de comprimido. Tem um custo essa experiência que nós estamos passando, e é um custo alto em termos humanos. Eu me pergunto quantas pessoas vão ter que parar no hospital, vão ter que ficar, né, em alas psiquiátricas. Não tem mais lugar, né? Tem psiquiatras infantis, estão com 2, 3 anos de agenda cheia aqui no Canadá. Infantis. Então, tem alguma coisa muito errada. E quando você ouve as conversas, né, nas formações que a gente faz na escola, que provavelmente, né, a Débora faz, o Fábio faz, a Adriana faz, né, o pessoal que está aqui no Canadá, você vê eles procurando soluções para as coisas, e nós precisávamos de mais dinheiro, precisávamos ter mais especialistas, né? Não adianta, pode contratar 300 especialistas, não vai resolver, né? Pode minorar o problema por um tempo, né? Jovens completamente desmotivados, né? Apáticos, sem paixão. Tem coisa mais triste que um jovem sem paixão pela vida, por aprender, por descobrir coisas, né? Eu vejo vários. São pessoas tristes, né? Você fala, cadê a vida? Cadê? Então, assim, tem um custo isso, e é como se a gente tivesse, né? Não, eu estou brigando para que você tenha direito a uma vida de verdade, a um conhecimento que vai te trazer paz, serenidade, equilíbrio. E é assustador, porque o discurso dominante é tão grande que nós estamos falando de conhecimentos que já são científicos. Tem 3, 4 dezenas de cientistas trabalhando hoje, publicando coisas que ligam a espiritualidade e a ciência, mas isso está ainda num nicho, porque você fala, às vezes, para uma pessoa, olha, você já leu tal cientista? Não, mas... a pessoa não quer nem ler, porque, assim, a gente quer viver no conforto, quer viver na ilusão de que a ciência vai resolver tudo para nós, de que sempre vai haver uma pílula que resolve o nosso problema, né? Isso é culpa nossa também.
né? Porque a gente gosta, né? Eu prefiro uma falsa ilusão do que uma verdade que dói e me obriga a mudar. Né? Então, é uma delícia acreditar na ciência. Ela vai resolver, né? Vai aparecer uma solução. Né? Vai, é temporária, dura alguns meses, e daí você vai ter que procurar outra, porque não é uma solução que lida com a origem do problema, e a origem do problema é a alma. Né? A gente no Espiritismo sabe que a alma está no domínio das causas, e o corpo está no domínio dos efeitos. Enquanto você não tratar o domínio das causas, você não vai lidar, né, com a solução do problema. Você não vai achar a solução do problema. Então, há um caminho a ser feito, né? E isso que a Adriana falou é importante. A gente não precisa ficar gritando em cima do prédio, né, que somos cristãos espíritas, mas a gente tem que saber se posicionar pelos nossos atos, pelas nossas palavras, oferecer um livro. Sempre haverá alguém que está buscando a luz, que está precisando de orientação e que vai aceitar. E o vício chegou, os maus hábitos chegaram a tal ponto que as pessoas vêm aos estudos, principalmente os europeus nos nossos estudos de sábado. Muitos já vieram, né? Muitos nos escrevem. Né? Estou com um problema na minha mediunidade, vocês poderiam me ajudar? Né? Aí você fala para o sujeito, vem estudar. Para de cobrar pelo seu trabalho mediúnico. Né? A pessoa não aparece mais. E muitos vêm querendo, eu estou com um problema mediúnico. Mas é assim, ele não fala a frase inteira. A frase inteira é, você pode me ajudar a resolver isso para que eu continue vivendo a vida que eu vivo? É essa a frase inteira. Aí a gente perde um tempo, né, dá atenção para a pessoa, ouve, né, e aí no fim você descobre que tudo que a pessoa quer é que resolva aquele incômodo para que ela continue sendo, na vida de todo dia, né, a pessoa que faz as mesmas besteiras de sempre. Então, é direito do ser humano, mas nós temos que falar a verdade, né? Porque a honestidade que nós estamos pedindo é a honestidade que nós pedimos de nós mesmos. Né? O Espiritismo não veio para resolver o meu problema particular, né? A minha unha encravada. Né? O Espiritismo veio para me dar ferramentas de vida. E com essas ferramentas eu oriento a minha vida. Então, sim, a mediunidade pode me ajudar, o passe pode me ajudar, né? Tudo isso são recursos que nós devemos usar. Mas conhecimento é que salva, que orienta. E, infelizmente, a gente está vendo, né? Assim, por que as religiões supermercados estão cheias? Porque elas são isso, um supermercado, né? Você quer felicidade conjugal, então venha na noite dos casais que nós, né, pague R$500 e nós vamos fazer uma oração especial com água benzida de Jerusalém e você vai resolver os seus problemas. Né? Então, esse, né, é a religião supermercado. E nós espíritas temos que tomar cuidado com isso, né? Então, os centros que oferecem cura estão cheios. Aí você vê aquele sujeito, né, advogado, passou a vida inteira enganando todo mundo, né? E aí você vê ele ali na primeira fila, né, porque está com uma dor na perna e precisa de tratamento. Então, tem alguma coisa, né, que a gente precisa fazer aí, para não cair nessa loucura. E é lógico que nós vamos ser minoria, né, porque o que nós estamos fazendo é aprenda, liberte-se, seja autônomo, né, com a luz que o Senhor te dá, porque nós não temos luz própria, e que a doutrina te dá, guie-se na vida. Né, oriente sua família, eduque seus filhos. Com o que nós sabemos de espiritismo, nós não precisamos muito mais, não. Nossa vida é para ser bem orientada. Né? Mas é um trabalho.
O César está atuado hoje. Só para terminar, né, a gente ficaram dois itens para serem lidos, mas só o finzinho do último item acho que vale a pena a gente ler para encerrarmos o estudo hoje. Ele fala: guardai convosco o sagrado patrimônio das crenças, porque acima das coisas transitórias do mundo há uma sabedoria integral e uma ordem inviolável. Lutemos, pois, com destemor e coragem, porque Deus é justo e a alma é imortal. Isso aí, Emmanuel. Então, se a gente não aprende hoje, a gente vai voltar para aprender. E o que ele disse aí, né? Existe uma ordem, uma sabedoria inviolável. As leis divinas não vão mudar. Né? A gente pode fazer religião supermercado, pode fazer centro espírita para resolver problema físico. Não adianta, a lei divina não vai mudar. Quem trabalha, avança. Quem estuda, aprende. Né? Quem pratica, domina. E as leis divinas não vão mudar. Né? A lei da compensação, a lei do amor, a lei do trabalho. Então, a gente pode querer burlar o sistema, né? No mundo, nas coisas humanas, funciona. Você pode burlar por um tempo, mas nas divinas não funciona. Ou a gente aprende honestamente a lidar com o nosso pai, com as leis que ele fez, ou a gente vai ficar dando cabeçada, né? Até aprender. Mas, vamos lá, né? O nosso tempo está encerrado e vamos fazer a nossa prece. Querido Mestre Jesus, queridos benfeitores da vida maior, nós que iniciamos, Senhor, o nosso aprendizado nas coisas do Espírito, pedimos vosso amparo, vosso auxílio, pedimos o amparo, a ajuda dos nossos benfeitores. Que alegria sabermos que podemos contar com eles. Nós agradecemos a estes que viveram entre nós, Eurípides Barçanufo, Anália Franco, Caibar Schutel, Chico Xavier, a todos estes que provaram que o conhecimento espírita é luz, orientação, abrigo, mas é igualmente ferramenta para a construção de nós mesmos. Nós agradecemos, Senhor, porque na escuridão das nossas almas, a luz bendita do vosso amor trouxe para nós a luz do entendimento, da renovação, que nós possamos, Mestre, utilizar com sabedoria o conhecimento, que a bondade, o amor, a paciência nos ensinem a viver neste mundo, a enfrentar a nós mesmos no grande combate que temos conosco mesmos. Abençoe-nos, Senhor, para que nosso pequenino grupo de estudos, de reflexões evangélicas, doutrinárias, possa ser iluminado, amparado pelo alto. Perdoa nossas limitações, que nossos benfeitores nos envolvam nestes momentos. Que amparem nossos lares, que envolvam
estes irmãos nossos que vêm igualmente partilhar conosco estes momentos de estudo. E que todos nós possamos ser gratos, porque nestes momentos as forças do alto nos envolvem. Mãos amigas, abençoadas, nos abençoam, nos iluminam, nos auxiliam no processo de crescimento. Nós já temos a alegria, Senhor, de reconhecer que nada, absolutamente nada somos, nada podemos, sem as concessões do vosso amor. Se estamos vivos na matéria neste momento, é porque o Senhor assim permite. Que nós possamos, Mestre, aproveitar cada minuto. Abençoe-nos, Senhor. E se não temos muito a oferecer, receba ao menos a nossa imensa gratidão. Porque estávamos mortos e o Senhor nos chamou à vida. Fique conosco, Mestre. Nos abençoe sempre. Que assim seja, Senhor.